Ultimamente eu tenho recebido alguns comentários de alunos dizendo o seguinte, que eles assistem às aulas e logo depois que vão fazer exercício esquecem tudo o que viram. Se você passa por esse problema ou quer aprender a armazenar o conhecimento que você estuda, para não jogar fora esse tempo que você se dedica, esse vídeo é para você. Eu vou te falar 3 técnicas para você guardar tudo aquilo que você está estudando e ter um aprendizado eficiente. E além disso, eu vou responder essa pergunta que os alunos me fazem e eu vou te falar exatamente o que você pode fazer para evitar de esquecer a matéria logo quando você estuda ela e quando vai fazer exercício. Beleza? Então já já a gente fala sobre isso. Antes de mais nada, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal para você não perder outros conteúdos. Fechado? Vamos entender primeiro por que a gente esquece. Existia um psicólogo que chamava Hermann Ebbinghaus e ele estava querendo fazer alguns testes sobre a memória e o esquecimento. Então ele passou alguns anos memorizando diversas sílabas aleatórias e durante esses anos ele foi registrando como é que estava o desempenho dele, quanto que ele estava esquecendo, quanto que ele não estava esquecendo, e foi aí que então ele descobriu o que a gente chama hoje de curva do esquecimento, que é uma curva exponencial. Ele percebeu que assim que a gente aprende algo novo, os primeiros minutos ou as primeiras horas são os momentos que a gente tem a maior velocidade no esquecimento, mas que conforme o tempo passa, esse esquecimento ele vai atenuando, ou seja, o conhecimento esquecido ele vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então o problema está nessas primeiras horas. E então, para a gente fazer uma analogia do que ele descobriu, é como se a mente fosse um balde furado, só que esses furos do balde estivessem mais perto da borda. E aí conforme a água desce, que seria o conhecimento, esses furos em menos quantidade vão esvaziando a água bem mais devagar. Então, essa seria uma analogia do que é a mente. E óbvio que ninguém gosta de esquecer as coisas, ainda mais quando você está estudando, se preparando para alguma prova. Mas, se você parar a pensar, o esquecimento ele também é algo que se relaciona com a própria sobrevivência. Imagina se você, passando por situações ruins, com lembranças ruins, ficasse com aquilo na mente para sempre, constantemente. Isso não ia ser bom, né? Ou até se você, por todas as situações que você passasse na vida, ficassem armazenadas de forma tão fresca quanto as coisas que aconteceu alguns minutos atrás. Ia ser muita informação para o seu cérebro gerenciar ao mesmo tempo. Então, o esquecimento ele acaba sendo uma otimização do cérebro para realmente guardar aquilo que é relevante e aquilo que não é relevante. Então, a gente tem que só lidar com isso e aprender a extrair ao máximo, entendendo como o cérebro funciona, para a gente conseguir lembrar daquilo que estuda. E tem algumas teorias sobre o esquecimento, ainda não tem nada muito certeiro em relação a isso, a ciência ainda está estudando exatamente como isso funciona, mas uma das teorias que, na minha opinião, faz sentido é que a informação esquecida, na verdade, ela se torna só inacessível. E se você tivesse a chave certa para abrir esse baú, você conseguiria se lembrar daquele fato. Um exemplo disso, que reforça essa ideia, é que é muito mais fácil você reaprender algo que você já tinha aprendido, é muito mais rápido esse processo, do que se você simplesmente aprendesse algo pela primeira vez. Então, essa situação, que eu acredito que alguns de vocês já passaram, reforça um pouco essa ideia de que a informação esquecida ela só fica inacessível no cérebro. Mas vamos lá, como é que a gente pode então finalmente evitar o esquecimento? E tudo que eu vou te falar aqui são técnicas que vão ajudar muito mais em matemática ou em matérias de exatas, tá? Como o nosso assunto aqui é focado em matemática, eu vou dar algumas dicas que vão servir para você aplicar nessa matéria. Mas antes disso, não esquece de deixar um like nesse vídeo, que você ajuda a compartilhar mais esse conhecimento e tanta gente que está se preparando para provas, vestibulares, concursos, vão ter acesso a essa informação também. Então, a primeira técnica que eu recomendo é a técnica de espaçamento. Só toma cuidado porque eu não estou falando de revisão espaçada, ainda que tenha basicamente o mesmo princípio, tá? Mas aqui a gente está falando de quando você está aprendendo algo de fato e não necessariamente revisando. Então, essa técnica de espaçamento, ela funciona muito melhor se você está pensando a longo prazo. Se você precisa estudar para uma prova que vai acontecer amanhã, claro que isso não vai ajudar muito. Porém, se você tem alguns meses de distância para essa prova, com certeza é a melhor técnica que você pode fazer. Então, no que consiste isso? Basicamente, a ideia é o seguinte: se você tiver 10 horas para estudar uma matéria, é muito mais eficiente dividir essas 10 horas em 1 hora por dia do que você estudar essas 10 horas de uma única vez.
Tem alguns motivos para isso, mas o principal é que se você for dando doses pequenas para o seu cérebro, ele tem uma chance maior de armazenar aquilo e aí ter essa informação no dia seguinte. Inclusive o sono tem um papel muito importante nesse processo, por isso que vale a pena você dividir em alguns dias, porque nessa manutenção do sono você armazena aquele conhecimento e se prepara para o próximo. Então faz muito mais sentido que você ter 10 horas de estudo, principalmente naquele tema, e aí é muita informação para o seu cérebro armazenar de vez. E aí só um detalhe, né? Cuidado para você não, nesses intervalos, não deixar uma distância muito grande. Então, por exemplo, se você, vamos supor que você está estudando aritmética. Se você está estudando esse bloco de matemática, não vale tanto a pena você estudar, por exemplo, 1 hora em um dia e retomar o assunto uma semana depois. Porque como ali dentro é tudo sequencial, tudo se conversa, é muito mais eficiente que você pegue esses temas no dia seguinte ou no máximo depois de 2 dias, tá? Não tenta dar um espaço muito grande, porque senão você pode acabar perdendo aquela informação. Então, quando você está estudando um bloco de um mesmo assunto, tente aproximar esses intervalos o melhor que você puder. Agora, se você finalizou aritmética e vai estudar álgebra, por exemplo, aí tudo bem você dar um espaço de aí, no máximo 7 dias, mais ou menos, que você já fechou aquele assunto e vai começar um outro, ainda que você use também coisa de aritmética, mas você fechou aquele bloco. Então, considera equilibrar isso também. E é claro, é importante você fazer testes. Então você vê o que funciona melhor para você, se é 1 hora por dia e retomar no dia seguinte, ou se é 1 hora por dia e no outro dia não estuda, estuda no outro. Vai testando o que melhor funciona, porque aí cada um tem o seu perfil para personalizar o estudo. Segunda dica, segunda técnica é a procedimentalização. Eu sei que o nome é difícil, mas ela exemplifica aquela famosa frase que as pessoas falam que é como andar de bicicleta. Existe esse ditado de que ninguém nunca esquece de como é que se anda de bicicleta. E o motivo é exatamente esse. Existem algumas pesquisas que mostram que a forma como a gente armazena essas coisas que são mais procedimentais, principalmente as coisas mecânicas, né, que é andar de bicicleta ou até dirigir, quando elas chegam no automático, a forma como o seu cérebro armazena aquilo é diferente de outros conhecimentos descritivos, ou seja, quando você está estudando assuntos mais abstratos, estudando história, estudando matemática, essas coisas que não são tão procedimentais. Então o cérebro armazena diferente e tende a ficar por mais tempo. Só que a grande sacada é você usar os conhecimentos que você quer de fato armazenar e transformar eles em procedimentais. Ou seja, fazer repetições necessárias para que aquele conhecimento fique no modo automático. A boa notícia é que, por mais abstrato que seja o assunto, conforme você faz ele com muita frequência, toda habilidade que ela começa com um conhecimento descritivo, que é o que eu falei para vocês, se torna num conhecimento de uma habilidade procedimental, ou seja, você faz no automático. E o que você deve fazer em relação à matemática com isso são os assuntos da base. Você precisa tornar os assuntos da matemática básica procedimentais. Um exemplo, manipular equações. Se você treinar o suficiente para que fique totalmente automático, você manipular a equação sem que você tenha que ficar pensando toda hora que for resolver, então você de fato conseguiu tornar essa habilidade procedimental. A mesma coisa com manipulação de fração ou contas. Quanto mais você pratica na parte ferramental mesmo para essas coisas, mais automático elas vão ficando. E aí esse conhecimento ele vai sendo armazenado de forma diferente, que seria essa forma automática, né? Vai ficar quase que a mesma coisa que andar de bicicleta. Então, esses conhecimentos da base são importantes na matemática para ficar dessa forma, porque eles vão ser usados para os assuntos mais avançados, seja de matemática, ou de física, ou de química. Você vai precisar manipular equação, manipular números. Então, se isso ficar automático para você, procedimental, aí sim, de fato, você criou essa base sólida. Tudo bem? É claro que habilidades mais avançadas, você não vai conseguir fazer isso, porque primeiro exigiria muito mais tempo de dedicação, e nem sempre é necessário, tá? Já que esses conhecimentos da base, eles servem de suporte para esses outros assuntos, você vai conseguir se virar muito bem estudando o suficiente, mas não necessariamente para tornar procedimental assuntos mais avançados, tudo bem? Terceira técnica, e eu depois dessa vou te dar mais uma bônus, tá? Mas essa terceira técnica é do super aprendizado.
que significa? Significa você ir estudar ou aprender além do que você precisa para aquele objetivo específico. Isso é comprovado já, vou te falar de um experimento já, que quando você faz isso, quando você vai além, você aumenta o tempo de armazenamento daquele assunto que estava um nível abaixo. Eu tinha, inclusive, essa intuição por experiência própria, quando eu estava começando a aprender matemática, até que finalmente eu vi algumas pesquisas falando exatamente isso, tá? Então, comprovou que realmente funciona. Para você ter uma ideia, fizeram um experimento com alguns alunos na matéria de álgebra do ensino médio, e analisaram o desempenho deles. Alguns foram bem nas provas, outros não, mas só focado nesse assunto de álgebra. Passado alguns anos, esses alunos, independente do desempenho deles anterior, se tinham ido bem ou tinham ido mal, todos eles tiveram o mesmo grau de esquecimento das matérias de álgebra. As únicas pessoas que não esqueceram álgebra foram aquelas que nesse período estudaram cálculo. Você entende o ponto? Então, o cálculo, como ele é uma matéria que vai um nível acima da álgebra, aquele conhecimento anterior ficou armazenado tranquilamente no cérebro. Então, é claro que eu não estou falando para você estudar cálculo, não é isso. Mas o ponto é o seguinte, se você sente que tem um ponto fraco em algum assunto, você pode, naquele assunto em específico, exemplo, sei lá, equação, manipular a equação do primeiro grau. Se você sente que tem dificuldade nisso, vai um passo além, estuda a equação do segundo grau. Ou se você tem dificuldade de equação do segundo grau, vai um passo além, estuda do terceiro grau. Coisas desse tipo, entende? Porque aí os anteriores vão ficar mais fáceis e vão ficar de fato armazenados de forma muito mais prolongada no seu cérebro. Tá? Então você pode fazer esses aprendizados mais pontuais de acordo com a sua necessidade. A última coisa, antes de eu responder a pergunta do que você deve fazer para não esquecer assim que assiste a aula, é uma técnica bônus focado realmente em matemática, que é a forma como você aprende alguns assuntos e às vezes por engano fica decorando fórmulas. Existe um grande problema quando você vai numa prova, um vestibular, que às vezes você se prepara o ano todo, tem aquela carga emocional para você fazer a prova e chega na hora da prova dá aquele branco. Já aconteceu isso com você? Deixa isso nos comentários se você já teve essa sensação. O único problema desse branco é que tudo que estava na sua memória, vamos dizer assim, mais superficial, ela tende a ser esquecido naquele momento. O seu cérebro não consegue trabalhar com aquela memória mais superficial. Agora, mesmo nesse branco, dificilmente você vai esquecer o seu nome ou você vai esquecer que 1 mais 1 é igual a 2. Coisas mais básicas, assim, que estão mais aprofundadas no seu conhecimento, o branco não permite que você esqueça. O que eu quero dizer com isso? Quando você estuda um assunto e você decora uma fórmula, você está meio que armazenando aquilo de forma superficial, porque você não aterrissou aquele conhecimento com nada que você já conhece ou que faça realmente sentido. Então surge esse problema. Qualquer fórmula que você tentar decorar, seja com musiquinha, seja de um jeito que você não está criando o raciocínio, você deixa meio que nessa memória superficial. Claro que não é um nome técnico, mas só para você entender melhor. Então, o que você deve fazer? Toda forma, você deve entender o raciocínio, entender o processo. Eu não sei se você sabe, já deve ter ouvido falar, que o seu cérebro ele é ótimo em armazenar caminhos, informações que têm uma sequência, que têm uma lógica. Então, dar uma lógica, dar um sentido para aquela fórmula que você está estudando, entender como é que é o processo de chegar ali e tal, ou até se você ficar independente dela, vai fazer toda a diferença no seu aprendizado e vai evitar em muito que mesmo esses brancos emocionais que você tenha não prejudiquem o seu desempenho. Agora, essa forma de estudar matemática, de você criar um raciocínio em cima da fórmula, entender para que ela funciona e armazenar ela de forma eficiente no seu cérebro, é exatamente o que eu faço com os alunos dos meus cursos, ou do Matemática Zero ou do Código Matemática. E em breve a gente vai abrir as inscrições para o Matemática Zero, que é um curso que você cria toda essa base, que eu chamo de base de titânio, e aí você vai entender os assuntos da base dessa maneira realmente eficiente. Inclusive são esses assuntos que eu recomendo que você torne eles de maneira procedimental. Então, se você quiser saber mais sobre esse curso, vai estar no link aí da descrição. Se não tiver abertas vagas ainda nesse momento, você pode se inscrever para receber um e-mail assim que eu abrir, ou se já estiver aberto, você já pode fazer a sua inscrição e a gente continuar essa conversa lá dentro. Tranquilo? Agora, vamos finalizar aqui respondendo a pergunta. Então, o que você faz se você assiste a aula e em seguida esquece? Vou te dar algumas recomendações. Normalmente, quando a gente fala que esquece, é porque quando vai fazer exercício, colocar em prática não consegue. Então, você faz o seguinte, se essa aula que você assistiu tem alguns exemplos,
alguns exercícios resolvidos do professor, assim que ela terminar, tenta refazer aqueles exemplos sem ver a resolução. Lê o enunciado, tenta fazer da sua maneira, tá? Para você aproveitar esse conhecimento que está fresco na sua mente e já colocar em prática. E aí, você vai repetir esse processo depois de algumas horas ou no dia seguinte, para ter certeza que você aprendeu aquele método. Então, refaz os exemplos ou pega exercícios novos para você prender aquele conhecimento na sua cabeça. Lembra que eu falei? As primeiras horas são as mais importantes. Então, se você só assistir a aula e não colocar em prática, é muito provável que você esqueça muito rápido nessas primeiras horas. Então, assista a aula, já coloque em prática e também coloque em prática no dia seguinte, pelo menos, para consolidar esse conhecimento. Fechado? E você me diz aí se funcionou essa técnica do teste que você fez. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para você não perder outros conteúdos. E se você quiser mais dicas de como estudar matemática ou algum tema específico que você quer que eu aprofunde aqui no canal, só deixar aí nos comentários que eu leio e respondo todos vocês. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.